Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Estamos hoje começando mais um podcast da Cistec Agrícola. Eu sou Alessandro Faustino, sócio fundador da Cistec, e hoje nós estamos aqui com os sócios e para a gente entrevistar o nosso amigo professor doutor Márcio Peixoto, onde nós estaremos aqui discutindo um pouco sobre entomologia, tá? Eu quero deixar aqui com o professor Márcio aqui para ele falar um pouco da trajetória dele. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Alessandro. Obrigado aí pelo convite, pela sua empresa aí. Nós já somos parceiros aí já há uns 15 anos, né? Mais ou menos. Eu lembro que eu fui numa palestra sua do lançamento de um TS há muitos anos atrás. O senhor deu uma palestra sobre coró, de um produto para TS, um fipronil para TS. Eu lembro disso. É por aí mesmo. Bom, eu comecei já sou aposentado há 8 anos, né? Formei na Universidade Rural, né? Do Rio de Janeiro. Carioca? Não, eu sou mineiro, né? Eu sou do Araguari. Terrinha do café. Terra do café. Café, eu devia ter trago um café para vocês lá do meu sítio. Era bom, hein? Legal. Coisa boa. Aí formei na Rural, depois vim para Goiás, fiz mestrado em Lavras e depois o doutorado em Goiânia. E desde então venho trabalhando aí na assistência, né, aos produtores aí, né, em auxiliar na forma de pesquisa, não de consultoria propriamente dita, mas na forma de pesquisa, né. Eu acho que fui o primeiro professor do Instituto Federal Goiano de Rio Verde a integrar a instituição com pesquisa diretamente com os produtores da região. Então, provavelmente, eu lancei a pedra fundamental de jogar o professor para fora da faculdade. Fazia extensão rural. Extensão rural. Um professor extensionista, né? Bacana. Nós não temos muito essa função aqui. Nós temos um professor pesquisador, o professor mesmo. E, por exemplo, em outros países tem o professor exclusivo para extensão. Então, eu assumi essa função, né? Isso é indiretamente para tentar transitar entre o professor, o pesquisador, a instituição e o setor produtivo, que isso é o que provavelmente o que alavancou a nossa região aqui foi essa característica que os professores resolveram assumir, tanto eu do Instituto Federal Goiano como alguns da Universidade de Rio Verde, que assumiram essa transição, esse caminhamento entre esses dois núcleos, né, de conhecimento. Isso é legal que trouxe o produtor para mais perto da pesquisa do professor e trouxe os alunos também para mais perto do produtor. Foi uma junção que liga eles mais perto, um próximo um do outro, né? Isso aí, para a nossa região, isso foi muito importante, né? Eu acho que Rio Verde deu uma alavancada, porque os produtores rurais, né, assumiram, né, se encarregaram, deram oportunidade, abriram as portas para essas pessoas. Não é fácil. Muitas regiões, os produtores não dão essa abertura aos pesquisadores. Aqui em Rio Verde, Jataí, o sudoeste goiano, tem essa característica. Nós mesmos, quanto tempo nós dois entramos para dentro da propriedade rural, fazendo pesquisa, né, o produtor abriu a porta assim, sem saber basicamente o que a gente ia fazer na fazenda dele. Ou nós ia dar um estrago danado para ele, ou nós ia resolver o problema dele, um dos dois. Ela assumiu o outro lado. Graças a Deus que na maioria resolveu o problema, né? E atualmente o senhor mora em Rio Verde hoje, professor? Mora em Rio Verde. Tá. O senhor trabalhou também, já teve uma estação de pesquisa, né? No passado, mais para uns anos atrás. Eu comecei estações de pesquisa com ex-estagiários aqui em Rio Verde. Hoje também auxilio um sócio do meu filho e o meu filho em Uberlândia, né, que eles têm estação lá. E hoje, o meu foco maior é no Instituto de Pesquisa aqui de Rio Verde, Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, que é uma empresa de produtores que basicamente atuam em auxílio à pesquisa, basicamente para eles, né, e com foco em controle biológico. Legal, bacana. Muito legal mesmo. Porque hoje o controle biológico é a evolução, vamos dizer assim. Tudo que a gente vem falando aí,
e está inserindo no meio o controle biológico com resultados muito positivos. E se Então, a gente observar, o biológico ele vem crescendo, ele vem dando tombo, ano a ano, grande. Não é aquele negócio de falar assim, cresceu 5%, 1%, não. Ele está sendo muito usado porque realmente está tendo eficiência muito boa. Eu acho assim que o controle biológico, nós estamos aí, se nós pensarmos numa escala de evolução, nós estamos no segundo degrau ainda. Tem muita coisa por vir. Tem muita variação em termos de biológico por vir. Uhum. Nós estamos uma meia dúzia de produtos aí, mas os produtos de biológico ou de origem biológica ainda vai mudar bastante o mercado. Então, a parte de consultoria vai ter que dar uma reviravolta muito grande em termos de utilização de produtos na propriedade. Isso aí é certeza. Professor, então vamos agora falar sobre a sua área, né? Entomologia é uma área muito boa, né? Uma área muito legal. Esse dia eu estava até falando, o pessoal perguntou assim, cara, mas no passado usava produtos biológicos para controle lagarto? Eu falei, moço, baculovírus era muito usado no Paraná, né? Baculovírus começou na década, se não me engano, de 70. Isso, baculovírus. Bem antigo. Uma pesquisa. Eu era menino novo e ouvia falar do baculovírus, o professor fazendo, os produtores fazendo... Os macerados. Eu, quando comecei, eu tive experiências ruins, né? Não pelo fato da tecnologia, mas por aceitação. As 2 primeiras vezes que eu fiz pesquisa de biológica em propriedades rurais, eu perdi. Porque os produtores ainda estavam meio fechados. Então, ou seja, eu fiz pesquisa e eles passaram com o trator em cima. Acontecia muito isso. Acontecia muito. Né? Até eles enxergarem que isso foi possível. Hoje não. Hoje, o que eu sou hoje, eu sou graças ao produtor que abriu as portas. Né? Então, essa questão de maceração de vírus, meus ex-alunos, pode ter certeza aí que coletaram muitas lagartas. Aí, uma das notas que eu dava para o aluno era me entregar um frasco de lagartas com inimigo natural. No primeiro semestre, era isso. Isso era uma da primeira nota que o aluno tinha que ter, era essa de coletar insetos com inimigos naturais. Aí depois veio, evoluiu, teve a parte comercial, mas novamente, a percepção do produtor para os biológicos, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, era uma. Isso. Hoje é outra. É outra. Né? A aceitação hoje é bem maior. A expectativa do produtor rural há 30 anos era uma. A expectativa de hoje era outra. As percepções mudaram completamente. Né? Inclusive, se nós pegarmos assim, para nós fazermos um manejo, seja biológico ou químico, a percepção do produtor numa condição, tranquilamente, você encontrava 30 lagartas, 40 lagartas, 100 lagartas e um pano de batida. Isso. Então a percepção do produtor se eu tinha 100, baixou para 10, maravilha, né? Hoje a percepção do produtor, eu não quero ter 3. Então 3 lagartas hoje, na percepção de hoje, é muita coisa. Na percepção de 20 anos, 30 anos atrás, não era nada. Então, essa percepção, então você fazer um biológico que 10, 20, 30% de controle há 30 anos atrás, não tinha nenhum efeito. Agora, se você fizer hoje, né, com a ideia que o produtor tem hoje, que o biológico é um manejo continuado, não só no ano, mas ao longo dos anos, para manter a população baixa. O controle biológico não é para reduzir população, é para manter população baixa. São coisas diferentes. Né? Então, por isso que a percepção hoje do produtor, ele entende isso, que o biológico é para não deixar estourar. É uma ferramenta. É uma ferramenta para não surgir aqueles picos que a gente via antigamente, 100 lagartas, coró, né? 10 coró por metro, 15 coró por metro, nós chegamos a encontrar 40 corós por metro. O produtor hoje, se ele encontrar 10, já é um estrago, já é um exagero. Mas antigamente a gente encontrava 40, são coisas diferentes. Então, vamos então começar o nosso bate-papo falando logo então de pragas de solo. Né? O senhor lembra uma vez que nós
fomos fazer umas peneiradas aí, a cada 20 centímetros, nós achamos mais de 200 coró. Você lembra ali pro lado do posto, para frente do posto Lagoa Azul aqui, já tá aí, né? Lembro. Nós fomos lá, que acabou morrendo um talhão lá de um cliente lá. Ele perdeu vários talhões que ele perdeu. Isso, foi bastante coisa, perdeu lá. E aí eu já automaticamente, professor Márcio, nós temos uma área aqui e o professor juntou uma galera aí, foi até uma multinacional na época junto, né? Foram várias. O pessoal de uma multinacional, foi duas, né? Multinacional foi junto. Várias empresas. E fizeram um trabalho junto com ele. Então vamos bater um papo aí falando sobre pragas de solo aí, começando com os cuidados que o produtor tem que ter, os cuidados que os agrônomos têm que ter aí. Se depois que já atacou, se tem como resolver o problema, se não, é só o próximo ano, fazer um manejo para o próximo ano. Pragas de solo tem a dificuldade, né, de você colocar o produto ativo em contrato com a praga. Né? Enquanto está no tratamento de semente, na pulverização em suco, você consegue fazer com que o produto chegue no alvo. A partir da emergência da planta, né, nos estágios iniciais da cultura, então aí já gera uma dificuldade bem maior. Né? Porque você não sabe qual a profundidade que aquele inseto está. Tem inseto que às vezes fica um pouco mais profundo, tem inseto que fica mais superficial. Então a dificuldade vai aumentando. Então a recomendação sempre não é comum o produtor olhar a safra anterior em termos de praga de solo. Ele se enxerga no momento. Mas é comum aquelas manchas de deficiência de produção na safra anterior já começar a indicar o que vai acontecer na próxima safra. Porque a praga de solo não acontece de um ano para o outro. A população vai evoluindo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Dificilmente ela está ali com menos de 3 anos. E outro negócio que a gente vê, ela é residente, né? Ela é residente. O senhor falou aí uma coisa interessante. Se ela tá com 2, 3 anos, é porque ele não veio ali, ficou ali, foi embora e veio outra turminha. Ela não vê uma população alta de uma vez só. Né? Se você pegar, você citou aí 40 corós por metro quadrado, larvas de coró por metro quadrado. É praticamente impossível isso acontecer numa revoada. É uma multiplicação. Praticamente impossível. Ou seja, fica preto o céu de tanto corótico, de tanto adulto, né? Do besouro adulto. Então ela vem evoluindo. Então na safra anterior, você começa a observar nós chamamos a planta com lavoura com voo de pica-pau. Então aquelas nuances, né, em termos de porte da cultura. Aquilo ali pode observar que alguma coisa está acontecendo ali. Ela pode ser simplesmente efeito anual ou pode ser efeito ao longo do tempo. Então, essa é a dificuldade que o produtor tem de enxergar essa característica da lavoura. Então, vejam bem, eu falo assim, a primeira coisa que um técnico, quando vai na fazenda, é arrancar a raiz, não é olhar a folha. A folha é um sintoma. Então, para a praga de solo, é arrancar a raiz. Né? Seja de que for, seja com a pá, seja com canivete, seja com o que for. O monitoramento começa de baixo para cima, abaixo do solo para cima. Nesse sentido, tem muito produtor que até brinca comigo. Não, nessas áreas que você dá assistência, a gente vai ter que colocar uma semente a mais por metro, porque o custo meu é chegar no talhão e se eu ver qualquer coisa e sair arrancando planta. Porque como que você vai ver um problema no solo sem olhar para a raiz, que é a base de tudo? Tem que ser. A nossa profissão, eu falo que a profissão de agrônomo é exclusivamente de olho. Para você dar consultoria, você tem que enxergar. Se você não enxergar, você não enxerga o problema. Depois de enxergar o problema, aí que você tem que atuar. Então, a nossa profissão é 100% olho. Nós estamos começando a ter ferramentas tecnológicas, WhatsApp, vem fotografia, vem tudo, um equipamento, assim, um tablet, né, equipamentos de imagem, mas nossa profissão ainda é olho. Eu sempre falo assim que um bom consultor não é aquele que sabe tudo, é aquele que é observador. Aquele esse que enxerga é o que a gente passa, né, para os colaboradores da gente,
A gente tem reuniões, tem treinamento, e eu falo sempre isso, falo, a primeira coisa que você chega na lavoura, você olha, observa, vê o padrão da lavoura, se ela está uniforme, se ela não está, se tem uma mancha, porque ali eles aprendem a ter um olho mais clínico de qualquer variação. E aí, em cima disso aí, começa o monitoramento. Eu falo que você recebe um estagiário, um funcionário novo. Primeira coisa que você faz, leva na fazenda. O que você está enxergando na fazenda? É isso aí. Uma lavoura, soja, verde, não mais que isso. Alessandro fez isso comigo. Entendeu? Fazendo, qual que é a diferença daqui para aqui? Essa sorte tá mais velha, essa aqui tá mais. O que mais que você tá vendo? Nuances de flor, nuances de folha, nuances de porte, nuances de talo. Então isso aí tudo vai. Ou seja, você que já está com bastante experiência, você bate o olho, você tem 500 informações numa olhada só. Essa é a diferença da experiência com a pessoa nova. Então, às vezes eu não preciso ficar lá rodando a fazenda, esmiuçando, igual você vai de planta a planta. Mas com o tempo, você gera aí quantos mil hectares? Então você tem que ter olho. Se você não tiver olho, você não dá conta de fazer todas as suas áreas. É verdade. Então, pragas de solo, você começa a enxergar ela no ano anterior, para você utilizar bem as ferramentas. Então eu já tenho que observar, opa, tive um problema. Ali eu não vou ter como controlar mais. O ano anterior eu não vou ter como... Existem produtos, né, que são bastante solúveis. Então eles podem descer 1 centímetro. É possível. O coró, ele pode subir bem na superfície. Não todos, mas pode subir. Por exemplo, se der uma chuva, ele tende a subir. Se o produto estiver lá na superfície, pode ter efeito. Mas não vai resolver o problema. Vai dar uma melhorada. Vai amenizar. Vai amenizar. Resolver, não. Né? Então, mas é melhor diminuir ou esperar? Diminuir. Então, sempre é melhor diminuir. Você sempre tem uma tentativa. Você sempre terá alguma possibilidade. Será melhor? Provavelmente não. Mas às vezes é melhor alguma coisinha. Como diz, é melhor pingar do que faltar. Professor, e nesse caso o coró, nós estamos falando aí, o que ataca a soja, ele é o mesmo que ataca o milho ou tem diferenças para o pessoal entender? O coró tem uma série de espécies, né, que ocorrem. Alguns ocorrem mais no início do ano, alguns atrasam um pouquinho mais, às vezes alguns comem mais, alguns comem menos, alguns se movimentam mais, alguns se movimentam menos. Então, existem algumas pequenas diferenças, né, em termos de danos. Então, nós temos Liórgena, temos que é um característico da nossa região. Então, essas diferenças vão aparecer, às vezes sim, às vezes não. Mas o que acontece é o momento que ele ataca. Esse é o mais importante. Né? Por exemplo, Liórgenes, ele é menor. Filófica, ele é maior, come mais. Né? Mas então, depende de quê? Quantidade, né? População e tamanho. Mas na nossa região, normalmente eles ocorrem em grande quantidade quando ele ocorre. Então as diferenças começam a diminuir. Então, falando de praga de solo, o nosso primeiro passo seria um tratamento de semente, professor? Primeiro de tudo. A gente Em viu o termos de problema manejo, anterior. de manejo. A gente viu o problema anterior, tentou amenizar ele lá. Tratamento de sementes. Primeiro Tratamento de semente vai inibir a alimentação do coró naquelas primeiras raízes. Por quê? Os produtos de tratamento de semente têm uma localização pequena em todo o conjunto de solo. Ele é bem localizado. A diferença da pulverização em sulco. Aí já consegue abranger mais. Nós já fizemos um experimento, nessa época que você estava falando aí, nós fizemos um experimento, isso deve ter uns 15, 20 anos, né? Por aí. Acho que uns tem 15 anos. 15 anos tem, eu lembro muito assim, bem, foi isso aí. Né? Tratamento de semente adicionado à pulverização em sulco. Então, teve o efeito de tratamento de sementes. A pulverização no sulco adicionou um ganho, uma redução dos danos em torno de 12%.
Ah, mas 12%, igual você perguntou pouco tempo atrás aqui, né? Não, mas é quase nada, né? Mas 12% numa lavoura pode representar muita coisa. 12% é uma planta a mais. Hoje é. Entendeu? Né? Ou seja, numa população aí de 10, 12 plantas por metro, é uma planta. É muita coisa. Se nós pegarmos antigamente, naquela época, a gente plantava 20 sementes. Que essa é uma planta a mais, não era 12% só de produção, mas ela dá mais do que 12% de produção. Então, isso gera diferença. Então, a percepção antigamente é uma, a percepção hoje é outra. Então, vejam bem, não tem uma tecnologia, uma ferramenta só. É um conjunto de ferramentas. Desde quando eu enxerguei no ano passado, até um tratamento de semente, pulverização em sulco, pulverização aérea, pode ser no início da formação, do desenvolvimento da planta. Pode ser. Debaixo de chuva? Raras vezes, Então, aí depende. Pivô já é uma alternativa. Né? Se é chover mais o pivô, já passa a ser uma alternativa. Bem viável. Né? Já consegue fazer alguma coisa. Porque tem produtos muito solúveis. Agora, produtos pouco solúveis, aí já é mais difícil, né? Nesse contexto, que nem vamos puxar da entomologia, que eu ainda lembro, vamos dizer, da faculdade, que tem os pilares ali do manejo integrado de pragas, né? Aí, a gente falou do tratamento de semente, manejo de sulco, mas hoje, que nem, vamos se fosse falar, fugindo um pouco, indo para nematóide, a gente fala em plantas de serviço também. Hoje, na questão de pragas, vamos colocar coró, até o percevejo castanho, a gente tem alguma planta que também tem um antagonismo na multiplicação ou não? Isso não se aplica? Hoje a gente tem visto que, tendo raiz, ele vai comer. Tem as plantas que eles gostam mais, que eles gostam menos, não tem uma mas planta não tem uma planta específica que vai fazer isso. Não. E no caso de uma alta infestação, que o produtor fala assim, e se nós meter uma grade ali, será que eu não resolvo um pouco, ou amenizo um pouco do problema, fazendo uma intervenção com grade? Você acha que... Aí tem outras coisas, outros aspectos a serem observados. Quando é que você vai fazer essa gradagem? Esse é os pontos a ser observado. Já fizemos isso também. Né? Já fizemos gradagem. Aí fez a gradagem depois que colheu. Então aí, vamos supor, na época não fez nem safrinha, mas colheu tarde. Colheu lá para março. Né? Uma situação lá que oportunista para a gente fazer um ensaio. Vejam bem, essas pragas de solo, elas tendem a subir e descer. Varia com a umidade. Com a umidade. Então, elas descem. Vai resolver? Você vai matar alguma coisa? Vai. Agora, vai resolver o seu problema? Não vai. Não sei. Onde nós fizemos, não resolveu. Por quê? Provavelmente nós pegamos uma situação onde a gradagem foi superficial, pegou poucas larvas e boa parte ficou lá embaixo. O ano que vem ela se multiplicou e subiu novamente. Né? Então, nessa condição, não resolveu. Numa outra condição, pode ser que resolva. Estou falando da experiência que eu tive. Certo. Né? É o que a gente observa. O senhor falou um negócio interessante aí. Acho que o senhor lembra bem dessa área que tem o problema lá. Até a gente observou o seguinte, que foi a época de plantio teve um maior ataque. Quando replantou a área, já teve um menor ataque. E tinha a quantidade de corolar suficiente. A área foi uma lástima. Colheu acho que 40 e alguma coisa de saco. O professor lembra disso. 40 e pouco sacos. Mas mesmo assim, você vê que o ataque não matou igual foi antes. Antes matou. Não sobrou planta nenhuma. Só que depois já sobrou planta. Porque o inseto tem a evolução do desenvolvimento dele. Então, se você plantar, nós já tivemos uma situação assim, se você plantar, quando a larva de coró está lá com meio centímetro, você joga a semente ali, ou seja, você tem toda uma evolução do inseto para comer a raiz, então ela vai ficar ali, 3 meses, 4 meses, se alimentando. Então você coloca uma planta novinha, com pouca raiz, e a larva já comendo aquilo o tempo todo. Então é uma situação. Se você vai lá, por exemplo, é comum a gente fazer plantio de milho que tem a coró. Às vezes tem um coró grande que ainda está apto a alimentar. Então, se você pega uma planta nova, um coró é o suficiente, um coró por metro é o suficiente para dar dano. Porque nós estamos 2,5 plantas hoje. Então, ele vai comer 2 plantas.
ele tem condição de comer 2 plantas. Agora, se você fazer um plantio de milho, por exemplo, na safrinha, o coró praticamente já parou de se alimentar, ele está se preparando para empupar, você não vai ver dano. Então, por isso que a sua percepção de enxergar quando que eu estou plantando em relação ao estágio de desenvolvimento da larva. Esse é um fator extremamente importante. Por isso a pazinha. Por isso você tem que enxergar. Então, por isso que às vezes o plantio antecipado, se tiver só ovo, dá tempo da planta sair. Nós já tivemos situação com 20 corós com pouco dano. Deu dano lá no milho, porque ele estava maior lá no milho. Quando a soja estava crescendo, ele estava na fase de ovo, larvinha muito pequena, então a raiz desenvolveu, cresceu. Quando os coróis estavam provocando muito dano, tinha muita raiz. Então, se você perder 10 raízes num período chuvoso, a planta nem vai sentir. Se você perder 50% das raízes num período veranico, o estrago é grande. Então, por isso que a melhor ferramenta é você enxergar. Então, você não vai escolher, eu vou atrasar o meu plantio porque o coró está ali. Eu vou antecipar o meu plantio porque o coró não está ali. Entendi. É difícil. O que a gente tem que fazer é observar e ver o que a gente vai usar naquela área. A gente comentou sobre os biológicos. Se o senhor quiser falar sobre princípios ativos, o senhor pode falar, sem problema nenhum, tá? A gente comentou no começo, então, o que numa recomendação do senhor seria químico sozinho para o coró? Nós temos uma área que já está aí, que ela é interessante. É coró e castanho, coisa linda. Químico sozinho, químico mais biológico, biológico sozinho. Como que a gente faz essa interação? Eu tenho resultados, né, hoje quase não faz nada, porque diminuiu bastante, mas eu tenho resultado biológico, metarrizo. Eu gosto muito de metarrizo, porque você respeita a característica do biológico. Então, não força a situação. Então, o metarrizo é um fungo de superfície e solo. Ele transita bem nesse ambiente. Você pega o Bovéria, ele pega um pouco de superfície, mas a parte aí ele gosta um pouquinho mais. Né? Você pega o Tricoderma, é lá de solo. Então, eu gosto de respeitar muito a característica de cada um, para que ele tenha mais chance de sucesso. Eu já fiz algumas pesquisas, né? 5, 6, 7, com biológicos, né? Qual o resultado que eu já tive, em média? De 20% a 40%. Então, vejam bem, dependendo da situação, 20% não vai querer representar muita coisa. Então, essa é a percepção. Agora, se eu adiciono um químico, já começa a você melhorar 20%, 30% associado a um químico, é uma coisa. Outra coisa importante, não é só efeito daquele ano. A gente tem que lembrar que uma população de coró, normalmente, ela fica de 3 a 5 anos numa área. Pode observar. Resgata na memória aí todas as suas áreas. Eu estava falando isso ela também, entra, né? Ela gasta para gerar aquele dano de 3 a 5 anos. Você não enxerga o primeiro ano que ele apareceu. Está lá aquela população baixa, vai aumentando, alguma coisa fazendo, aumentando. Estoura, te dá aquele dano. Você faz um monte de ações ali. O que você vai fazer? É forçar que a população, em vez de gastar 3, 4, 5 anos para cair, é para cair no próximo ano. Essa é a função da mistura. O senhor tem algum dado de reprodução? Assim, qual que é o fator de reprodução em relação ao coró? Se tem um fator, se ele reproduz muito rápido, se ele... Não, se nós pegarmos a lagarta, que vai fazer postura de 500 mil ovos, não, a postura dele é bem menos. Bem menos. 100 ovos, viáveis, né? Mas só que ela está ali, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém está enxergando. Por isso que aumenta. E um fator interessante é como que ele se espalha. Ele tem os voos curtos, tem os voos longos. Primordialmente é voo curto.
determinada situação faz voo longo. Castanho também. Uhum. Mas como que ele se espalha em reboleira? Então, além desses voos curtos, é implemento. Da mesma forma que nematóide, da mesma forma que fungo, que bactéria. Nós tivemos uma situação que cheguei na propriedade, assim, por que as reboleiras estão nesse sentido? Por exemplo, provavelmente o senhor planta nesse sentido. Ele gruda na terra ali, junto na plantadeira e vai embora. Então, ele tem ovos, como outros insetos. Uhum. E tem larvas minúsculas, que ficam grudadas ao terrão. Então, no momento que você está fazendo, por isso a importância da pulverização em suco. No momento que você está fazendo o plantio, e geralmente quando você faz o plantio, nas primeiras chuvas, que é onde coincide com a emergência das larvinhas, que coincide com a possibilidade de você espalhar. Vai espalhando. Entendi. Eu lembro da época da faculdade, o professor ele batia muito já nisso, que é uma coisa que ninguém faz, mas o que deveria fazer? Lavar o implemento cada vez que vai sair de um talhão que está infectado, principalmente se tu já tem um histórico. Mas é difícil não, você não vê. Eu falo para os produtores, acho que eu até te falei uma vez, nesse talhão aqui, ou você planta ele primeiro e lava, ou planta ele por último. Né? É uma opção. Não é que você vai fazer o controle, você vai reduzir o espalhamento, que é mais fácil você controlar no local que no talhão inteiro. Teve uma situação, até eu convidei o professor Márcio na época para vir ver uma área que já está aí, tem o que isso? Acho que tem uns 4 anos atrás, professor Márcio, você vai lembrar dessa situação. Era uma área que esse cliente usava muito cloropirifose na linha. Uhum. E aí, de repente, parou. 10 anos depois, deu um ataque de coró. Aí eu te liguei, o senhor veio aqui, era um talhão ali pro lado da Estrada Velha de Capone, aí o senhor veio aqui, olhou, né? Até fizemos trabalho, depois o senhor foi lá, separou uns local lá, plantou plantas novas, planta soja lá de novo lá. E naquele ano, a gente observou, um talhão de 300 hectares, nós perdemos, morreu 30 hectares, porque nós fizemos pela imagem do aquele field view, né? Uhum. Nós fizemos pelo field view da Bayer, né? E localizamos certinho, 30 hectares morreu mesmo, dentro do talhão. E em torno de uns 80 hectares, diminuiu pra caramba. Mesmo assim, a gente não colheu mal no talhão, não colheu mal, né? Mas poderia ter colhido melhor. No ano seguinte, a gente fez eu acompanhei um dos seus trabalhos, o senhor fez lá, eu acompanhei um dos seus trabalhos e fiz 100% na área. Ou seja, aumentou bastante a produtividade no ano seguinte e até hoje eu estou mantendo aquela ideia de um dos trabalhos seu lá, né? Eu brinco assim, eu não preciso saber tudo, eu tenho que ter o telefone de quem sabe. Então eu liguei para ele. Nessa área teve também, acho que o tamanduá. Teve tamanduá também. Então, assim, a gente fez o trabalho, mantém até hoje o trabalho, só que aí eu uso um químico com o biológico, igual eu vi o trabalho seu lá, né? E ficou muito boa a área, né? Então, assim, a gente tem que estar atrás de pesquisa, buscando, o produtor tem que estar buscando essas informações para ele não ter um prejuízo. Eu acho que a utilização dos biológicos, eu acho que tem que ser feita sempre. Hoje nós temos que partir do princípio que a toda entrada que a gente tem que fazer na propriedade, se possível, colocar algum biológico. Seja parte de solo, seja parte aérea, seja sugador, seja mastigador. Por quê? Nós estamos vendo que as ferramentas têm dado algum resultado de conceito geral. Né? Tanto é que hoje o que eu gosto mais de fazer é ir em algumas propriedades e coletar insetos atacados por algum inimigo natural. Então hoje nós temos alguns trabalhozinhos aí de coletar. Então nós vamos abrir um laboratório, se Deus quiser, né? Abrir um laboratório para melhorar esse trabalho. Os produtores estão investindo nessa área, ou seja, isso é uma pesquisa básica. Então você faz as pesquisas já de resultado, isso é uma pesquisa básica. O que é isso? Coletar inimigo natural que te sirva para aquele nicho específico. Essa é uma tendência que vai ter agora. Não é porque as empresas fazem hoje, né? Que elas estão vendo que precisam fazer isso, mesmo as empresas comerciais. As empresas que comercializam hoje fazem pesquisa básica. Porque elas enxergaram que você pode dar um salto muito rápido em termos de
aceleração de produtos, né? Principalmente biológicos. Entendi. Professor, então, se você coletar algum inseto aí que tiver alguma característica muito boa, manda lá pra gente. Opa, na hora. Não sei se o professor conhece o professor Sérgio Mazaro. Ele é do Paraná, ele foi professor meu, só que ele é mais da área de fitopatologia, mas ele tinha muito essa dinâmica, com certeza tem até hoje. Usava os estagiários da pesquisa dele, saía coletando. Se via qualquer coisa diferente, um fungo inoculando um inseto ou um fungo em alguma planta, ele pegava, coletava e fazia essa pesquisa. É daí muito. Que você enxerga, você escolhe os melhores produtos. O produto vai ter de todo jeito. Seja químico, seja biológico, vai ter de todo jeito. Com alto potencial, com médio potencial, com baixo potencial, isso vai ter de todo jeito. O mercado, ele tem produtos para todos os níveis de produtor. Agora, a cada nível de tecnologia que um produtor vai atingindo, vocês, na consultoria, são obrigados a fornecer produtos melhores, né? Evoluir. Então, esse é um desafio hoje, né? Escolher um produto adequado ao seu produtor. Isso é difícil, não é fácil. Não é fácil. A gente falando aí sobre pragas, falamos um pouco de pragas de solo, aí agora vamos para começar na parte aérea. Só voltando, né? Nós já tivemos vários trabalhos, um pouquinho, percevejo castanho. Tivemos vários trabalhos que metarriza deu resultado. Sempre vai acontecer isso? Não. Sempre vai dar resultado? Não, é diferente do químico. O químico dá resultado. Seja baixo, seja médio, seja alto, mas eu tenho que continuar. Por quê? Às vezes, por que eu não estou enxergando o resultado? Porque às vezes deu 10%. Nós não temos ferramenta para medir isso. 10%, 20%. A gente consegue medir, deu 40%, 50%, 70% em termos biológicos. Ainda não temos ferramentas para medir isso. Chegaremos a isso. Então, por isso que o reflexo que nós temos hoje, a agricultura que nós temos hoje, ela é muito reflexo do que nós estamos fazendo há 10 anos. O biológico não está dando resultado. Mas quanto tempo nós estamos aplicando biológico nas propriedades? Tem pouco tempo. Né? Tipo tem gente que está com 5 anos. Ou seja, quem está com 5 anos, 10 anos, já enxerga melhor do que quem está começando. O cara que está começando, ele não vai enxergar nada. Eu acho que queima um pouco a tecnologia, porque tem muito produtor que não tem esse conhecimento de biológicos, e eu acredito que é igual químico, a químicos e a químicos. Sim. Mesmo princípio ativo, produtos totalmente diferentes. Eu acredito que para biológico tem que ter muito cuidado com isso. Tem, bastante. A formulação. Hoje, um dos maiores gargalos que a gente tem hoje, em termos, para nós, como consultor da pesquisa para os produtores, é formulação e compatibilidade. São os dois maiores problemas que nós temos hoje. Hoje eu não vejo eficiência de produto com dificuldade, seja químico, seja biológico. O que eu vejo o problema para nós hoje é formulação e compatibilidade. E outra coisa também, professor, que eu observei, que a informação, às vezes, das próprias empresas de biológico, ela chega um pouco atrasada, muitas vezes. Entendeu? Porque, assim, nós estamos aqui na ponta, nós buscamos todas as informações e levamos para o campo. Tem muita coisa nova. Hoje já estão... A maioria das empresas hoje já estão batendo em cima de uma coisa. Cuidado o biológico que você mistura no tanque da linha. Porque um acaba com o outro. Quando começou os biológicos, não estava tendo essa informação. Só chegava e falava, cara, aplica. E muitas vezes eu acredito que não dava resultado porque você estava misturando fungos ou bactérias agressivas uma com a outra. Ainda é o que mais acontece. Ainda. Então, a gente faz pesquisa agora, todo ano a gente faz. Às vezes a gente assusta com alguns resultados que a gente recebe, que a gente obtém. Né? Fala, não é possível, isso aí não pode estar acontecendo. Ou seja, algumas coisas vão ter que mudar bastante em relação a isso. Né? Porque às vezes você gasta todo para chegar numa aplicação, envolveu o seu levantamento, envolveu a compra, envolveu o trator, envolveu tudo isso daí. Aí na hora que você vai aplicar, você faz uma mistura lá que arrebenta com todo mundo. Você arrebentou com o seu produtor, arrebentou com você, arrebentou com o detentor do produto. Foi um desconhecimento. Isso
está acontecendo bastante. Eu observei, porque tinha um químico que a gente colocava na linha no passado, que ele destruía as bactérias, mas ninguém falava isso. Só falava, coloca, porque ele vai ajudar no controle de coró. E a gente começou a descobrir, ver que as bactérias de soja que a gente estava colocando não estava tendo viabilidade. Quando a gente tirou o químico, aquele químico, porque existem outros no mercado que dá para misturar, né? Quando começamos a usar outro, você vê que a diferença já mudou 100%. Mas é algo que eu acho que vem da pesquisa do professor, que tem que ser muito trabalhado, porque hoje já o teu problema é nematóide, muitos produtos aí vai trazendo o complexo dos bacilos principalmente, assim como tem o Pocônia, traz outros. Aí vai colocar mais pensando em doença de solo, um tricoderma, vou pensar em praga de solo, já vai para o nematóide, vai para as bactérias. Então, e aí mais um químico, mais os inoculantes e um azospirilo, que também é problema, dependendo da mistura com bacilos, os azospirilos se tornam um problema. Então, tem que ter um estudo muito grande. Então, quantas bactérias nós temos hoje no mercado aí? Muitas. Não vou falar nem cepas. Quantos fungos nós temos no mercado? Não vou falar nem cepas. Né? Então, seja, é um desafio isso daí, a partir de então. Ainda a isso aí nós vamos somar os produtos químicos. E tem um aspecto interessante, que são os adjuvantes. Hoje nós estamos com dificuldade de utilizar adjuvantes. A maioria dos adjuvantes tem características semelhantes. Nós estamos pedindo às empresas de produzir adjuvante algumas características diferentes que a gente acha que pode agregar. Por quê? A maioria dos adjuvantes está provocando alguns problemas pontuais em termos de compatibilidade física. Então, isso ao longo do dia, ao longo das aplicações continuadas no tanque ali, pode gerar problemas. Né? Compatibilidade. Então, nós temos a compatibilidade química, e a compatibilidade física e a compatibilidade biológica. Então, os desafios nesses próximos 5 anos serão grandes em relação a isso. Tanto é que as empresas aí estão buscando formulações para tentar resolver isso aí. E você pega aí grupos de produtores fazendo aquelas aplicações caseiras, aqueles produtos caseiros, aquelas coisas caseiras. Ou seja, já começa a desbalancear o mercado. Professor, explica para a gente um pouco o efeito de ação do biológico em relação ao químico. Quando eu aplico um químico, eu tenho um certo período que ele vai atuar ali. E o biológico, quando eu coloco o biológico num solo que ele tem uma capacidade de campo de umidade aí alta, ele tem um residual maior, um residual melhor que eu posso ter, ou isso vai variar de biológico para biológico? Nós fizemos um trabalho com a Embrapa, isso deve ter uns 15 anos. Porque há 15 anos, né, tinha alguns produtos aí, vamos dobrar a dose para manter a eficiência. Não, vamos manter a dose e nós vamos aplicar o biológico em conjunto para que o químico mate uma certa percentagem e o biológico vem em seguida Por quê? O biológico, mesmo algum inseto que ele não mate, ele provoca um estresse. E geralmente o inseto estressado, o biológico tem condição de atuar melhor. Porque se eu entrar com químico de novo, o inseto estressado não vai ter... Eu corto um pouquinho o efeito. Isso aconteceu muito com alguns biológicos, aconteceu muito nas décadas passadas aí, da má utilização dos biológicos. Então nós começamos com esse trabalho e começou a dar um resultado. Só que você falou, tem que esperar. Esse é o grande problema, o produtor ele esperar, aceitar que aquilo é mais lento. Né? E continuando, né? Respondi uma parte e continuando na outra parte aqui. Quando a gente fala em ativo, é concentração, não é isso? Você joga concentração alta, baixa, mas aquela que é o suficiente para matar. Certo. O inseto da mesma forma. Você joga uma concentração, uma quantidade de esporos, unidade de formador de colônias e assim vai. Essa população, esse conjunto, tem uma população alta, tem um dano no inseto, na população de insetos, sei lá, 10, 20, 30%. Essa população, ela cai normalmente. Então, o biológico que você fez, ele tem um momento de ação dele por um período. Ele começa a cair.
Aí começa a cair, o efeito dele praticamente acaba, né? Tem que ter alguma condição para aquela população do inimigo natural aumentar novamente. Que é o que acontecia antigamente, nos nossos avós, nossos pais, que não jogavam nada, não jogava química, e o biológico estava ali. Ele desapareceu, nunca aplicou, mas ele sobe e desce, sobe e desce. E a praga sobe e desce. O problema é você casar os dois. Às vezes a praga sobe, o inimigo natural não sobe. A hora que ele sobe, já caiu o momento da praga, a hora que chegou, já não tem tanto efeito daquele inimigo natural na população, causando danos. Essa é a grande dificuldade de biológico, casar a população dos dois. Você acha que numa alta... Então, quando você faz o biológico, você põe ele momentaneamente ali, na melhor condição possível para ele se manter por mais tempo. Mas vai cair. Por isso que, eventualmente, nós fazemos aplicações, deve fazer aplicações sequenciais. Isso que eu ia fazer a pergunta. Entendeu? Porque a população dele, se aquele inimigo natural, que é fungo, bactéria, sei lá, por o que você está usando, ela tem uma condição para ela se manter no ambiente. Basicamente é o alvo. Né? E nós estamos numa percepção, hoje, que nós temos a população de alvo sempre menor. Estou falando de pragas. De doenças já vai mudar um pouco. Então aqui a população naturalmente vai baixar também. E ela não sobe igual a população de praga sobe. E nós temos ainda os fluxos. Você pega mariposas, lagartas, tem fluxo. Coral também tem fluxos. Né? Então você pega aí lagartas, por exemplo, mariposas. Ela não tem um fluxo só. Não aumenta uma vez só na safra. Ela tem picos. Aumenta, depois ela naturalmente ela dá uma reduzida, depois ela aumenta, depois ela cai. Isso acontece. O problema é qual é a distância entre esses picos, superior e inferior. Né? Então, quando você faz uma aplicação com biológico, você deve fazer aplicações sequenciais para manter a população alta. Evidentemente, depende da praga, depende da população, mas, em princípio, é essa a lógica do biológico. Você manter o biológico em população alta. Por isso que você vai fazer isária, esses fungos de parte aérea. Geralmente você não faz uma só. Não pode. Entendeu? Não pode. Essa é a lógica. Por quê? Aplicou, em uma semana a população cai. O isária foi um fungo que veio para ajudar nós e muito aí na cigarrinha. Foi uma coisa que... Isária, no café é uma maravilha. Quem aplica uma condição boa no café, a vantagem do café é que você enxerga bem o efeito do produto, o resultado. Essa é a característica. Na nossa lavoura, em larga escala, insetos voam muito, porque no café fica localizado, parado. Agora, como é que você vai ver uma cigarrinha? É difícil ver uma cigarrinha atacada por isária quando ela cai no solo. Eu tive resultados muito positivos Às de vezes fica colado biológicos. na folha. Um dos produtos que eu fiz, eu trabalhei com Bolvério, trabalhei com isária também, na mosca branca, no feijão calpi, nessa safra agora. Assim, foram sequenciais, foi um trabalho assim, muito bacana, porque associado também ao químico, mas deu para acompanhar essa evolução do controle. Você vê o inseto ali inoculado. E isso é muito, muito bom. Só voltando, né? Porque aí você tem o ciclo. Então, o ciclo da praga, por exemplo, na cigarrinha, mosca branca, são ciclos muito curtos. Então você tem que acertar bem a condição do biológico para ter um efeito bom na população. Se você erra aí 3, 4 dias, pode ser que a condição das fases jovens não seja adequada. Então, por isso que você tem que manter. Por isso que eu falo, né? Opinião minha. Né? Biológico, o importante é sequencial. Biológico. Isso é uma opinião minha. Eu também concordo. Professor, hoje em dia, na parte aérea, qual que é a praga que a gente tem que tomar mais cuidado? Eu sei, todas têm a importância de cuidar, mas hoje o produtor, hoje em dia, qual que é a praga? É o percevejo, é a lagarta, é a trips, é o pulgão? Qual que é a praga que a gente... Depende da cultura. Na soja, vamos falar de soja, na soja, dá uns tiros também no milho. Na soja ainda é o percevejo, né? Eu vi que o senhor já fez muito trabalho também com percevejo. Bastante. Eu tenho
eu tenho trabalhado com biológico em percevejo desde até uns 15 anos. Né? Até publicações na Europa, até alguns congressos de entomologia, foram uns trabalhos que a gente fez em parceria com o Senargem, com o biológico. Né? Tanto a parte de atrativos, feromônios, como para inimigos naturais. Eu lembro que o senhor tinha até uma área pequena, que o senhor tinha um trabalho lá, que nunca aplicou químico nessa área, é uma coisa assim? A gente... Eu lembro áreas, dessa pesquisa. Que a gente ficou uns 5 anos sem aplicar químico nenhum. Eu lembro. Conseguimos fazer. Né? Você trabalhando, respeitando as condições e os níveis de danos, a gente consegue. A percepção do produtor é outra. A percepção do pesquisador para manejo na área é um pouquinho diferente. O produtor está enxergando hoje isso melhor, né? Em termos de enxergar e esperar as coisas acontecerem. Né? Mas o percevejo marrom, vamos falar no percevejo geral, sem ser o marrom, não somente o marrom. Tem um nível, ou a gente, com essas sojas de alta produtividade, aí é presença e ausência e tentar manter... Bom, tem o nível econômico, depende, evidentemente, da produtividade. É evidente, quanto mais que a formulazinha, né, de nível de controle, ela depende do quanto que é o custo da cultura de quando você colhe, né? Porque um produtor que colhe 40 sacos, 10% são 4 sacas, né? 1%, sei lá, menos de meia saca, alguma coisa assim. Então, é uma coisa. Agora você pega um produtor de 100 sacas, 10% são 10 sacas. 10 sacas, o que significa isso? Que eu tenho 10 sacas para gastar com o manejo daquela praga. Se eu tenho um produtor de 4 sacas, de 40 sacas, eu tenho 4 sacas para gastar com aquela praga. Essa é a percepção, resumindo, bem simplesinho, porque você como produtor, você arriscar 10, com um produtor de alta tecnologia, você arriscar 10%, você está arriscando 10 sacas. Fala isso, produtor. Então, vamos trabalhar com Entenderam? Presença nesse o que é nível de controle? Eu estou dando uma explicação bem assim, rústica, né? Não é acadêmica, bem rústica. Mexendo no bolso, vamos falar assim. Mexendo no bolso. Então, o cara que colhe 100 sacas, 10 sacas faz diferença. 10 sacas você consegue manejar uma população de percevejo para baixar ele para próxima de zero? Não vou dizer zero. Não só percevejo, né? Entendeu aí a lógica do negócio? Então, o produtor sempre me pergunta isso. Mas tem uma vez o produtor, eu não lembro qual, acho que era milho. Professor, se eu deixar isso daqui, já está quase próximo do final do perigo do milho, não sei o que lá, eu não lembro mais o que era. Eu falo assim, olha, se você deixar, você tem um risco, não quer dizer que vai perder, se você tem um risco de perder 3 sacas. Lembra direitinho dessa conversinha, do resumo dessa conversa, né? Aí eu falou pro gerente, manda comprar. Porque o produto vai custar o quê? Meia? Então, vejam a diferença. Então, você corre, pode ser que não perca as 3, mas perca uma. Então, assim, você corre o risco de perder. Então, essa é a lógica do nível, daquela formulazinha, nível de controle. É isso. Eu usei mais ou menos dessa ideia ontem. Eu estava numa área de sorgo. O professor deve saber muito, pulgão amarelo, que veio da cana-de-açúcar. Eu já tive presença dele levar aí quase 80% de uma lavoura, quando eu não manejava. Você perde tudo. E aí ele falou, mas do jeito que está aqui, eu falei, cara, já está entrando pro cacho. Vamos aplicar. Não precisa nem perder. Só a dificuldade na colheita já é o problema. Só a dificuldade na colheita já paga o custo de manejo. Essa ideia aí de falar sobre custo, você mexe mais com a cabeça do cliente, né? E assim, isso é bom até para a gente. Até mudando um pouco do foco, que é pragas aqui, mas quando a gente fala para o cliente que planta com adubo na base ou que planta a lanço, a gente fala para ele, você quer plantar a lanço?
você vai ter uma produção de menos 3, 5, até 10 sacas a gente tem em referência. Aí o produtor fala, não, eu prefiro perder esses 5 sacos aí e ter meu manejo mais rápido. Então isso vai de cliente para cliente. Custo. Então, como diz, eu jogo a bola pro produtor. Então, assim, por isso que eu falo assim, você na consultoria, você tem banco de dados. O seu maior patrimônio é seu banco de dados. Você tem a sua experiência, tem tudo na sua cabeça. Mas sua cabeça falha, sua cabeça esquece. Sim. Mas você tem banco de dados. A melhor ferramenta que você tem, ou que possa ter na sua empresa, é o banco de dados. Você tem o banco de dados, tem que enxergar o banco de dados, e esse banco de dados tem que gerar resultado. Então, por isso que eu jogo para o produtor. Então, a gente acompanha o produtor, a gente acompanha a propriedade, a gente acompanha o nível de dano, nível de controle, toda hora. E a gente faz pesquisa, parcelinha, não é a melhor forma, mas te dá um indicativo. Não é a melhor forma, mas te dá um bom indicativo. Não, essa parcelinha aqui, se eu coloquei um percevejo aqui no R3, ele me deu perda de 2 sacas. Se eu coloquei em R6, ele me dá perda de meia saca. Se eu coloquei em R7, não perde saca, mas dá desconto. Então, isso é banco de dados. Então, reduzir a produtividade no seu cliente. Eu tenho que achar de onde foi. E pôr valor naquela perda. E pôr causa naquela perda. Então, essa é a diferença de uma boa consultoria de uma consultoria de revenda. Essa é a diferença de consultoria profissional com consultoria de revenda. Você tem banco de dados. A consultoria de revenda não tem banco de dados. Né? E você tem que fazer esse banco de dados rodar para você. Ó, é isso aqui, está aqui. Ó. Se você fizer isso, você perde isso. Se você não fizer isso, você perde isso. Então, você vê. Então, quando a gente trabalha com percevejo, ainda é a principal praga na soja. E por que ela ainda é a principal praga? Porque é a praga que a gente somos menos eficientes no manejo. Mesmo com a população baixa. Se nós pegarmos uma população, 20 anos atrás, não, tem 4 percevejos, vamos fazer pão de batida, sobrava 1. Maravilha, não era? Agora, se sobrar 1, não é maravilha. Agora você não quer nem ver 1. É porque, assim, ele acaba tendo um ataque... O ciclo é muito curto. Isso. Os nossos materiais têm ciclo muito curto. Então, o problema, o ciclo curto não é da cultura, não. É o ciclo curto da vargem R3, R4. Esse é o ciclo curto. Não é da cultura. O pessoal da soja é ciclo muito curto. Porque, evidentemente, tinha um ciclo longo, mas o período, o estágio da soja entre R3 e R4 era longo também. Né? E a soja também, elas entrava no reprodutivo, vamos falar em números, depois dos 45, 50 Exatamente. dias. Hoje a nossa soja entra em reprodutivo com 28 dias? 28 dias. 32 dias, né? Então, se eu tiver percevejo ali desde o início ali e manter essa população de 1, vamos dizer, 1 por pano de batida, eu vou estar ele sugando no início do primeiro florescimento, no início do segundo florescimento, no início do terceiro florescimento, e vai estar ali. Então, vocês vejam que é um período muito curto. É um período de 15 dias. Esse período de potencial de perda. Então, esse período de 15 dias, por isso, por exemplo, tem aquela história que você tem que colocar o melhor na primeira. Né? O pessoal do fungicida fala, na entomologia, nem sempre. Porque, às vezes, você vai fazer a primeira lá no V3. V4, por aí, isso mesmo. Não é isso? Uhum. Então, não sei se o melhor... Então, o melhor é aquele no pior momento. Esse é o melhor. Base de monitoramento. Então, se você fez um bom controle nesse momento, a população já não é tão importante. É igual... Então, população é relativa. Então, onde a população é importante? R3 e R4. Esse é onde o cara tem que tomar cuidado mesmo. Esse é o, aí eu falo assim, presença e ausência. Aí eu concordo com você. Um momento chave. Né? Esse é um momento chave. Então, dali para frente, as perdas vão antes, vai atenuando, depois vai atenuando. Então, professor, mas aí o problema é com essas sojas indeterminadas, nós vamos ter soja sempre
florescendo. Eu falo assim, o período de duração do período R3 e R4, biologicamente, o desenvolvimento da cultura. Evidentemente, esse período se estende porque o período de floração também se estendeu. Né? Mas, de qualquer forma, o conceito é esse. Eu lembro a média é o R4. Uhum. O R4, aí sim, eu concordo. Mas e aí, professor? Químico e biológico, sequencial um do outro, químico associado junto com o biológico, o que seria um manejo interessante? Hoje, para percevejo, os resultados ainda são mais controversos em termos de eficiência. Por quê? O comportamento de percevejo é complexo. Isso. Então, é mais difícil você acertá-lo. E outra, porque ele tem uma capacidade de limpeza muito grande. Se nós pegarmos a vantagem do pesquisador, e quem está na consultoria há muito tempo, é a observação de comportamento. Se a gente pegar o percevejo, quando eu fazia aí meus paninhos de batida aí há uns 20 anos atrás, sei lá, um pouco mais, era muito fácil encontrar o percevejo na parte superior. Posturas na parte superior. Então tinha um comportamento bem mais caracterizado. Além do percebimento dele subir e descer. Hoje a gente está observando posturas do terço médio e no terço inferior. Mais frequente do que antigamente. Então esse percevejo, para ser... o alvo ficou mais difícil. Mesmo a soja menor. Mais lanceolada. Mas ele está mais escondido. Então ele faz postura hoje nas cachopinhas. Mais difícil de entrar. E se você pegar os produtos hoje, tem diferença dos produtos de 20 anos atrás. Não vou nem comentar, mas existem diferenças, né? Então, a característica dos produtos hoje são diferentes das características dos produtos de antigamente. A eficiência dos produtos hoje, mesmo em mistura, elas perderam um pouco a eficiência. E também a população de insetos mudou também, não é pelos produtos. Então, assim, aí entra nessa característica de mais difícil, menos difícil, em função desta localização. Então, por isso que ainda falo que tem, mesmo para percevejo, se puder fazer um metarris, um isar, um bovéria. Por quê? Porque não é só ele que você está buscando. Porque os biológicos, quando você associa, você está vendo o conjunto como um todo. A gente tem visto vaquinha, a gente não via vaquinha. Hoje já consegue ver vaquinha morta por fungo. Vocês estão vendo as cigarrinhas. E o problema da cigarrinha do milho é que às vezes ela está com população mais alta no início da soja do que no milho. O ano passado a população foi mais no início da soja, pelas tigueras de milho, do que na própria cultura do milho. Foi verdade. Então, quando você pensa em biológico é sistema, não é praga. Quando você faz uso de biológico, não é sistema, não é praga, é sistema. Todas as pragas, todas as culturas. Isso. Então, qual o seu planejamento? Eu quero fazer 2, 3 de biológico na soja, 2, 3 de biológico no milho. E tem duas. E tem um porém também, professor, assim, que o senhor falou a respeito do manejo, porque se você pegar mesmo o percevejo, se você não conseguir matar ele com os produtos que nós temos aí hoje, nem tipo um piretroide, bateu no percevejo, não matou ele dá ele cria uma como é que fala, uma gordura que ele cria? Na realidade, se ele morreu, é porque ele é diferente do que morreu. Se ele não morreu, né? Essa é a percepção, não é isso? Pode ser que tenha recebido. Porque o problema é, quando a gente faz, eu aplico lá uma dose de um produto qualquer, vamos supor aí, 250 ml por hectare, 300 ml por hectare. Essa dose não é para todos os percevejos que estão ali. Tem algum que pegou, tem percevejo que pegou gotículas. Tem várias gotículas, tem percevejo que pegou poucas gotículas, digamos assim. Então ele recebeu subdose. Então,
ele pode não morrer por receber subdose, ou a genética dele pode ser diferente, ele já tem um grau de tolerância um pouco mais. Então, por isso que a gente nunca tem a audácia de controlar 100%, porque não vai ocorrer essa chance. Mas a gente vai buscar isso, próximo disso. Né? Então, a dose de produtos qualquer não é sempre a mesma para todos os insetos, né? Para toda a população que está ali. Então, esse negócio que você falou de você dá um tonteado e volta com a gordurinha. Não, o que acontece é isso. Eu já fiz muito dessa pesquisa. Então, tanto é que eu já fiz assim, eu já aplicava produto, olhava com meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas, 24 horas. Então, daí que às vezes lança aqueles produtos milagrosos que pode reduzir 50% da dose que cai. Então, aí vejam bem, ou seja, ele pode morrer com 50% da dose? Ou pode cair com 50% da dose? Pode. Né? Ele cai. Por quê? É igual você, assim, você bate com a cabeça num poste aí, na planta, qualquer coisinha, e fica tonto e cai. Você morreu? Não, você espera uma meia horazinha, 1 hora, eu tô zero. Da mesma forma com produto químico inseto. Pode acontecer isso. Então, já vi muita gente vendendo. Não, vamos fazer um pano de batida agora, você vai ver, em 2 minutos caiu tudo. Realmente, acontece isso. Porque às vezes você coloca um produto, tem alguns produtos que eles têm as características diferentes no inseto, que ele dá uma tonteada, só tonteia. É igual você colocar éter, igual uns 40 anos atrás, é muito comum éter nos campos de futebol. Você põe um éter no jogador, ele saía doido. Já levei um cascudo por causa disso já. Então, você dá ou seja, alguns produtos que ele dá esse efeito de gás, que ele, sei lá, o que acontece, ele cai, mas daqui a pouco ele está bom de novo. Ou seja, aquilo que você fez foi a pior tragédia em termos de manejo de praga. Você forçou uma resistência, uma aquisição de resistência por parte dos insetos. Porque Entendi. Você fez de conta que não matou, mas você vendeu o produto, porque caiu tudo. Então, veja bem, acontece muito isso. Existe mágica? Não existe mágica. Não existe mágica. Não existe. Eu falo assim que a chance, mesmo com as multinacionais, a chance de aparecer um produto igual tinha antigamente aí, que vai revolucionar, é muito pequena. Porque as moléculas, os grupos, são muito parecidos. Então, sair alguém fora da casinha totalmente diferente para resolver o mercado, não é fácil. A cada dia que passa é mais difícil. Então, a cada dia depende mais de conhecimento do que de produto. Vamos falar aí, assim, um metamidofós não vai voltar tão fácil. Não volta. Que era o limpa-trilho da época. O cara comprava uma aplicação e pronto. E mesmo naquela população de 4, 5, 6, 10 perceber com o pano de batida. Era o metamidofós e a Zodrim, que eram os mais usados. Os insetos evoluíram de lá para cá. Sim. Eles não são bobos. Né? Não vou dizer que o produto era melhor que é pior. Mas uma coisa eu tenho certeza. Os insetos estão bem melhores. Eu acredito, a única certeza que eu tenho. Eu acredito, assim como doença, nemato, tudo veio evoluindo. O produto milagroso aí, né? Você pode usar ele desde que não baixe a dose. Sim. Que ajuda a eficiência do produto. Porque se nós temos produto aí à base que é uns produtos à base de sal, que a gente observa que realmente, pesquisa com sal. A gente observa que realmente vai cair nesse mesmo problema que eu te falei. Entendi. Vai cair na mesma situação. Não, mas se eu não reduzir a dose, eu posso manter uma eficiência melhor. Você corre risco de acontecer o mesmo que aconteceu com esse produto que eu te falei, o sal. Ele pode cair com a dose menor, mas ele vai adquirir mais resistência. Então é melhor matar por aquilo que tem que morrer do que fazer paliativo. Eu já fiz pesquisa com sal, não encontrei resultado. Entendi. Eu já encontrei falso resultado. Entendi. Mas mesmo com doses normais ou dose reduzida? Com dose normal. Não, a gente não trabalha com dose fora do padrão. A pesquisa é com dose dentro do padrão. Dentro do padrão. A gente não trabalha com porque dose fora do padrão. Tem uma coisa que
conversei com clientes, porque tem algumas empresas que lançam alguns produtos, esse produto aqui é para você reduzir pela metade a dose. Eu penso assim, porque se uma empresa desenvolver o produto com quantos pesquisadores fazendo para lançar um produto naquela dose letal, para chegar uma outra empresa lançar um produto e dizer que você pode reduzir a dose, eu acho... O professor não vou Márcio falar, adicionar um produto para complementar, isso, tudo bem. Isso. Tudo bem. O professor Márcio é um dos pesquisadores aí hoje do Brasil que já ajudou a desenvolver muitos produtos, né, professor? Para multinacionais, tratamento de semente, produtos aéreos também. E assim, igual ele acabou de falar aqui, esse negócio de reduzir dose, eu acho que não tem como. A pesquisa está aí para isso, né? Professor... Então vocês têm, por exemplo, a evolução do BT, há quantos anos nós pegamos? O que é, na minha opinião, vou dar uma opinião que às vezes algumas pessoas podem não concordar, né? Eu acho que uma das piores coisas que foi feita na agricultura foi aquelas produção caseira ou aqueles produtos foliares BT. Ou seja, na minha opinião, uso inadequado de uma tecnologia. Porque, vamos pegar hoje aqui, né? Se nós temos aí 70%, 80% das lavouras com tecnologia BT. Ou seja, já estamos fazendo uma pressão muito grande da tecnologia nas pragas, forçando a praga a adquirir resistência. Nós já estamos forçando a praga a adquirir resistência. Porque quem produz inseto é o produtor. Eu falo sempre, a primeira coisa que eu produzo é inseto, depois é grão. Então, quem produz inseto, quem produz praga é produtor, não inseto. Quem produz praga é produtor. Ou seja, o manejo dele é que vai dizer a condição da praga daqui 5, 10 anos. O manejo é que vai produzir a praga daqui 5, 10 anos. O manejo eficiente diminui o problema. O manejo ineficiente aumenta o problema. Beleza. Então eu lembro que quando lançou o Yildiger, tinha um monte de gente recomendando, fazendo, vendendo, fazendo caseiro, o BT caseiro. Onde ele ia bater o BT caseiro? No convencional. Eu falei, daqui 10 anos vocês vão pagar mais caro pela mesma tecnologia. Porque se você gastou 200 milhões para produzir o Yildiger, você gastou 300 para produzir o Herculex, esse preço quem vai pagar? O produtor. Victor, Power Corudo, quem vai pagar? O produtor. Quem produziu ele? A lavoura. Então, eu lembro quando foi o lançamento, até foi nos Estados Unidos lá que foi feito o lançamento do Yildiger. Não era para usar 15, 20 anos. Eu falei, você não conhece a turma. Você não está conhecendo o mercado. O Yildiger caiu bem mais rápido do que a gente imaginava. Então, veja bem, ou seja, é uma tecnologia, até hoje ainda é uma tecnologia excelente, mas jogou ela na fogueira. Ou seja, era para sobrar insetos, era para sobrar mariposas na lavoura convencional, de preferência muita, e para não sobrar na lavoura com tecnologia. O que fez foi o contrário, né? Hoje é o contrário. Parece que está sendo o contrário hoje, né? Então, então essas coisas, né? E foi avisado. Não é que foi avisado, né? Foi comentado, né? Olha, acho que vai dar problema. Vai acelerar o processo, vai acelerar a perda, né? Mas eu falo sempre, quem paga é o produtor. O mau uso da tecnologia é o produtor. O mau uso da consultoria, quem paga? É o produtor. Então ele tem que ser muito bem consciente de que quem vai pagar tudo é ele. Nós estamos aqui para auxiliar. Professor, pensando ali no percevejo, quando a gente foca uma aplicação para lagarta, na lagarta, ainda mais no milho, a gente viu que a gente tem mais resultado numa aplicação noturna, porque é onde que a praga sai, se movimenta mais, um período mais fresco ali, você consegue ter uma assertividade melhor. O percevejo, ele tem grande deslocação na planta, pensando em soja, mas tem um momento ideal que você fala, esse momento é a hora que o percevejo está mais em cima, que eu consigo acertar mais uma aplicação, ou isso é variável?
Varia. Então, para algumas pragas, isso vai dar muito certo. Para percevejo, nem sempre. Por quê? O comportamento dele é diferente. O comportamento dele varia com temperatura e umidade. À noite, próximo ao solo, é mais quente. De madrugada, próximo da planta, é gelado, ele não gosta. Mas, então, de noite, né, no frio, ele vai ficar um pouquinho mais baixo. Uhum. De madrugada, é frio, ele não vai gostar de ficar lá. Aí começa a aparecer o sol, aí ele vai, porque quer pegar a luz do sol, por 2 fatores. Primeiro, por essas condições de temperatura interna dele, e segundo, para que o fungo não germine dos inimigos, metarrhiza, isória, bavéria. Por quê? Igual vocês aprender lá na fitopatologia, o fungo para doenças de ferrugem tem que ter tantas horas para germinar, não é isso? Uhum. Da mesma forma, os fungos entomopatogênicos. Metarrhiza, bavéria, ele tem que ter umidade, igual a semente. E onde é que essa semente cai? Não tem os sulcos nas dobras dos insetos? Uhum. Aqui é como se fosse um suco de plantio de semente. Aquele esporozinho cai ali, com umidade ele germina e mata o inseto. Se não acontecer isso, não vai acontecer morte de inseto. Então, ele sobe de manhãzinha para que esse fungo não germine. A luz do sol. A luz do sol mata o fungo, né? Vai evitar que o fungo... E além disso, ele vai tentar lamber, né? Vai se limpar, vai... Então, isso aí acontece, essas variações de eficiência acontecem, né? Então, se você vai pensar num percevejo, o momento que ele fica na superfície é por volta da parte de 6, 7, 8 horas da manhã. Por quê? Onde ele está subindo. Seria o momento ideal para aplicar. O momento ideal para aplicar. Então, num clima, num momento... Aí fala assim, não... Mas é sempre? Não, mas se tiver uma nublagem, condição boa, ele vai continuar fazendo isso até 10, 11 horas, meio-dia. Esquentou demais, a tendência é descer. Agora, deu 2, 3 horas da tarde, esquentou demais, ele desce um pouquinho. Deu 4 horas da tarde, ele vai subir de novo, porque ele quer se esquentar, quer evitar fungo que esporule. Então, esse é o tipo de comportamento do percevejo. Mas aí é 2 estratégias de manejo. 7 horas, 8 horas da manhã, químico legal. Agora, se eu pensar em biológico, com aplicação, talvez final da tarde seria mais interessante. Sim, para o esporo ficar por mais tempo, a noite toda, né, para tentar germinar. Pessoal, o papo tá bom demais, nós fica aqui umas 2, 3 horas. Mas Conversa, não sai nada e presta. Mas vamos chegar ao fim desse. O Alan falou de cigarrinha, do Foi. milho. Mas que é o grande problema. A conversa vai fluindo, né? É um grande problema, igual o senhor falou, né? A cigarrinha do milho, hoje é o grande problema, a percevejo, barriga verde e a cigarrinha do milho. Mas a cigarrinha, eu falo que, gente, tem muitos anos, ela é cíclica, né? Uhum. Cigarrinha é cíclica. Sabia que cigarrinha, ela é cíclica em função do manejo? E não de eficiência, não de produto, e não da cigarrinha? Questão de manejo. Questão de manejo. Manejar bem no ano anterior no outro. Ela é cíclica. Se vocês observarem, ela é cíclica em termos de 7 a 10 anos. É uma variação de manejo. De 7 a 10 anos. Se pegar no sul esse ano mesmo, conversando com amigos meus lá, não tiveram problema nenhum. E 2, 3 anos atrás, as lavouras foram devastadas lá. Uhum. Então, uns 4 anos atrás, eu fui para o sul, não achei uma cigarrinha. E entra aquele mesmo quesito da questão de aplicação. Ali a gente pensa num biológico criando um sistema associado a químicos. No manejo, cigarrinha. Pensando em cigarrinha. Sim. A cigarrinha a gente vê... É difícil, mas a gente vê a cigarrinha morta por fungo grudado na planta. Uhum. Né? Ou seja, bom sinal. Muito bom sinal. Uhum. Né? Então, assim, tem quantos minutos aí? Já deu. Então, eu falo assim, cigarrinha. Por que é efeito de manejo? Eu estou aqui há, sei lá, décadas aqui. Ela tem um ciclo de evolução. Não da cigarrinha, mas do molicutes. A gente não maneja cigarrinha, a gente maneja molicutes.
Então, é um ciclo de 7 a 10 anos que o molicute sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E vai continuar assim por Na realidade, sempre teve um enfesamento, é que não era tão Sempre agressivo. teve. A gente olhava Esse- assim, esse tem ser enfesamento, vivo. é. Esse ser vivo, ele não apareceu. Não, Já é de anos. Nós que criamos condições de manejo que proporcionou isso. não dá. O senhor Manejo. falou aí, o manejo é que cria as pragas Professor, gerais. então, para a gente encerrar, assim, de forma geral, não existe receita, mas a receita seria monitoramento, que o professor firmou muito, está observando, uso de ferramentas aliadas, biológicos e químicos, e o uso de dados. Isso seria um resumão, então? Hoje eu falo que a melhor ferramenta, daqui a uns 10, 15 anos, você não vai precisar nem de lavoura. Você vai ter Falei isso, não, Tecnologia. Não é isso. Não é para você, não é. Assim, é maneira de dizer, né? Mas por quê? Você vai ter tanta informação que você já vai chegar na fazenda muito mais direcionado. Muito sabendo o que você tem que enxergar mais. Uhum. Né? Agora, a visão da fazenda, isso nunca vai acabar. A sua capacidade de enxergar, de ver a fazenda, isso nunca vai acabar. É a mesma coisa, um aplicativo Você vai hoje, ter você ferramentas tem que avaliar ele. para substituir o seu olho. Você vai ter ferramentas, mas o conjunto de dados, você ainda vai precisar deles. Eu já vi alguns trabalhos, o pessoal está fazendo um trabalho com umas câmeras de alta... As câmeras que as mesmas câmeras usadas pelo exército americano. Uhum. Inclusive o pessoal veio aqui no Brasil, apresentou, mas eu não vi a tecnologia funcionar. Rapaz, a qualidade da foto é tão violenta que você enxerga o percevejo na soja. Então, assim, claro, logicamente, para um futuro, eu acredito que pode estar acontecendo. São câmeras usadas com avião, né? Uhum. Não é câmera, é drone, avião, não é câmera, não é nada de satélite. Uhum. Mas, assim, eu achei muito interessante. Por isso que eu falo que nós estamos no segundo degrau dos biológicos. A tecnologia, nós estamos começando a entrar na área da inteligência artificial. Uhum. Na área dos biológicos, nós estamos começando, nós estamos no segundo degrau. O que nós vamos ver daqui para frente é qual, não é um efeito dos biológicos. 1, 2, 3, 4, 5 efeitos biológicos. Onde? Na biologia do solo, na fisiologia na planta, dentro da célula da planta. Esse vai ser o entendimento dos biológicos daqui para frente. A hora que nós enxergarmos isso, nós vamos dar vacina na planta. Nós não vamos fazer controle de população. Nós vamos dar vacina na planta. Vamos estar vacinando para ter o controle. É, muito legal. Gente, muito bom o bate-papo com o professor Márcio. Pena que não falou nem das pragas, né? Então, só uma coisa que eu queria perguntar, Alessandro, que, assim que eu acho que... Eles não deixam eu terminar, O assunto fica tão bom. O professor falou uma coisa, adjuvante para uso de biológicos em pulverização de suco. É algo que talvez eu apresentar... Eu sei que devido a essa mistura... Aérea, né? Suco e aérea. Suco aéreo, Geral. mas pensando assim, numa mistura que eu tenho essa necessidade. Agora, eu apresentar para o produtor e ele ter essa aceitação, eu já tenho produtos também para suco específico ou não? Posso ser o mesmo assim, adjuvante? A gente está estudando as características dos adjuvantes. Uhum. Aqueles que interferem menos, tanto na compatibilidade química, física, biológica e efeito de tanque. Tem que fazer teste. Porque quando a gente fala efeito de tanque, o seu produto vai ficar no tanque quanto tempo? 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. São coisas diferentes. Normalmente, em torno de 30 a 40 minutos entre a plantadeira terminar. Mas se der uma chuva, plano e meio-dia. Aí a pessoa vai almoçar. Né? Isso. Então, ou seja, essa é uma das fontes de estudo que a gente está tentando entender melhor. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Por quê? Isso é uma questão de um produtor me ligou. Professor, quanto tempo que eu posso deixar esse produto aqui no tanque? Por quê? É um produto fora da soja e milho, então o produto ficava no tanque dele por mais de 1 hora. Era comum ficar por mais de 1 hora, por causa do manejo que ele tinha. Bom, aí eu já não dá para me responder, eu vou ter que fazer um estudozinho aí, né? Para entender melhor isso aí. Né? Tem uma pesquisadora lá no grupo, ela chama Jéssica,
Ela é responsável por essa parte aí. Então, isso vai ser de uma importância muito grande. Num caso específico desse, e no geral vocês vão encontrar situações, vocês vão ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas, né, com produto biológico. Pode ser que as formulações doravante permita o produto ficar mais de 4 horas, de um dia para o outro. Pode ser que a gente consiga isso aí em breve. Tem produto que vai adquirir essa característica. Beleza. Legal. Bom, Ok, então. Pode. Bidu, Agora- podemos terminar, Bidu? agora vamos encerrar. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a convite. Eu queria que o senhor desse uma Passasse uma uma mensagem mensagem para o pro pessoal, produtor, para o pro- produtor, né, agora para nós finalizar. Eu vejo que o futuro do Brasil depende do agro. Pro lado ruim é pro lado bom. Depende do agro. Quem vai definir o futuro do Brasil é o agro. Nós não temos competitividade em outras áreas, mas no agro nós não temos adversário. Então, o mundo dependerá do agro brasileiro. Né? E os produtos mais caros serão do agro. Tecnologia vai ficar barata, computador ficou barato, celular ficou barato. E quem está aumentando o preço? Quem está subindo de preço? Comida. Né? E vai aumentar mais de preço ainda. Então, ou seja, esta visão de que o agro não tem barreira, não tem nada que vai impedir o nosso agro crescer, isso é certeza. Né? Agora, nós temos desafios, porque quanto mais nosso potencial de produção aumenta, né, os desafios aumentam. Por exemplo, a demanda por biológicos vai aumentar, vai ser restritivo? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, pelo sim e pelo não, eu prefiro que se invista nos biológicos para quebrar barreiras, para quebrar mercado. Por quê? Hoje, a nossa maior barreira é filosófica. A maior barreira do agro é filosófica. E uma das maneiras de eu quebrar essa barreira filosófica é ambiente. Então, se eu faço produção com ambiente bom, eu quebro 70%, 80% das barreiras de mercado. Não tenho o que fazer. E, se eu invisto nessa área biológica, meu manejo tende a ficar mais barato, mais sustentável e mais produção. Eu falo que os biológicos vão dar resistência para as plantas, seja para doença, seja para praga, vai dar resistência. Então, por isso que eu acredito nos biológicos. Então, a minha mensagem é: o agro não tem barreira, o agro vai avançar, não em termos de área, mas em termos de conceito. Vai avançar e vai avançar na área de produtos bem utilizados. E dependemos da consultoria. Beleza. Muito bom. Professor, muito obrigado mais uma vez por ter atendido aí o nosso pedido. Né? Não mediu esforços nenhum e é um parceirão nosso. A gente sempre está aqui conversando, eu ligo para ele, às vezes convido ele aqui para ver algum problema aqui e ele nunca mediu esforços para vir. Muito obrigado. Denner, obrigado pela participação hoje. Bidu, obrigado pela participação hoje. Né? Pessoal, até uma próxima, porque melhor que essa conversa aqui, só se fosse 2 dessa conversa aqui, né? Então, valeu. As 3 horas aí. Professor, muito obrigado aí. 3 horas. E obrigado, pessoal. Valeu. Eu agradeço também a presença sua aqui, muito importante, de muita valia. Agrega muito para nós da consultoria, agrega muito para o produtor rural. E ter pessoas como você no cenário agrícola é importante demais para um conjunto, para as coisas fluírem. Agradeço a você. Obrigadão, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Até uma próxima.